E aí, tranquilo? Aqui é o 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o anime Inu ni Nattara Suki na Hito ni Hiroareta, episódio 5. Vemos que o Pochita finalmente chega bem próximo de sua casa. Embora não esteja na sua casa ainda, ele está na casa da Nekotani, o seu objetivo agora está mais claro e definido, e mais perto do que nunca. Ele já define seus movimentos em sua cabeça. Ele pretende pular da varanda até a sacada do outro lado e finalmente chegar na sua casa e talvez assim descobrir alguma pista do que pode ter acontecido com ele. A Nekotani recebe a Inukai e o Pochita. Bom, como elas chegaram cedo, a Nekotani propõe jogar um pouco de videogame antes de começar os estudos. O que foi ótimo para o Pochita. Como ele está dentro de casa, a Inukai tirou a coleira. Sendo assim, ele está totalmente livre para poder agir. Enquanto elas estão jogando distraídas, o Pochita já pensa em executar seu plano. Ele percebe que a Inukai tenta acariciá-lo com o pé por debaixo da mesa, mas não o encontra. Ele precisa aproveitar, essa pode ser a sua única chance. Mas antes que ele pudesse fugir, a Inukai percebe. Desesperado, ele tenta fugir assim mesmo, mas dessa vez é a Nekotani que entra em seu caminho, apesar de estar com medo. Ele sabe que o ponto fraco dela é cachorro, por isso ele late para assustá-la. Ele pula em cima dela para intimidá-la e percebe que ela está indefesa e o caminho está livre. Mas a Inukai aparece e na mente distorcida dela, ela imagina que o Pochita e a Inukai estão flertando. Só na mente perturbada dela que isso poderia ser uma realidade. A Nekotani joga o Pochita para lá e corre para o outro canto, afinal ela está bem assustada. E nesse momento a campainha toca. É a entrega. A entrega que o Pochita fez o pedido pelo celular da Inukai, como vimos no episódio anterior. A Nekotani atende e assim a rota de fuga para o Pochita está finalmente aberta. A Nekotani recebe a encomenda e fala que é da Inukai, tá no nome dela. A Inukai fala que não pediu nada, mas a Nekotani acha que isso deve ser algum tipo de material para os estudos e imagina que deve ser alguma surpresa. Enquanto elas estão distraídas com essa questão do presente, o Pochita aproveita que a porta ainda está aberta e ele passa correndo para o lado de fora antes da porta fechar. Assim que passar pela sacada, ele vai conseguir chegar em casa. Então ele tenta pular, mas a sacada acaba sendo mais alta do que ele imaginava e calculou, e o corpo dele é pequeno, ele não consegue. Logo em seguida, a Nekotani vem atrás dele. Então, ele tem uma ideia. Ele pensa em assustar a Inukai, porque toda vez que ele faz isso, ela acaba no susto jogando ele para longe. Sendo assim, ele pretende enganá-la para que ela jogue ele para o outro lado e assim consiga finalmente chegar na sua casa. Ele pula em cima dela e late para assustá-la. E assim como previu, a Nekotani se assusta, pega o Pochita e joga para longe. E dessa forma ele consegue chegar na varanda da sua casa com sucesso. Apesar de ter sido um movimento arriscado e ele teve medo de quase morrer, no fim das contas acabou dando tudo certo. A Nekotani não sabe onde está o Pochita e ela dá uma olhada lá embaixo, achando que ele caiu. Afinal ela jogou ele e nem reparou para que lado que jogou e nem aonde ele caiu. Bom, quanto ao Pochita, ele percebe que em seu quarto há uma pessoa, mas não é sua mãe. O vento sopra e ele tem medo de ser descoberto, então ele se esconde. Vemos que quem está lá é uma garota e ela teve a impressão de ver um cachorro, mas acha que deve ter sido sua imaginação. O Pochita se lembra dessa garota. Ela também é uma garota da escola. É aquela garota que estava ajudando ele a cuidar do jardim. O nome dela é Tsukishiro Usagi. E aqui mais uma vez temos um personagem cujo nome faz uma referência a um animal. Usagi significa coelho. Apenas uma curiosidade, não sei se esses nomes de animais vão ter alguma relação com o desenrolar da história, mas enfim, o Pochita acaba se escondendo no vestido dela e ele se pergunta por que ela está na casa dele. A Usagi aproveita a pausa, seja lá do que ela está fazendo. Aparentemente ela está cuidando das flores, coisa que ela fazia na escola também, e ela aproveita essa pausa para poder bisbilhotar o quarto do Pochita, que é o senpai dela. É o veterano, a pessoa que está, no caso, no ambiente escolar há mais tempo que ela. Ela procura algum tipo de material adulto ou alguma coisa assim no quarto do Pochita,
para provocá-lo depois quando ele voltar. O fato dela falar quando ele voltar me faz entender uma coisa. Eu imaginei que talvez a consciência dele saiu do corpo e foi para o corpo do cachorro, mas no caso o corpo dele estaria em algum lugar, eu imagino que talvez até na sua casa, e o corpo estaria desacordado, mas pelo que eu entendi agora, o corpo dele sumiu e não se sabe aonde ele está. Se não me engano, no primeiro episódio o Pochita comenta de que ele sofreu uma espécie de acidente e quando ele recobrou a consciência ele estava no corpo do cachorro. De qualquer forma, a Usagi acredita que o Pochita vai voltar. Enquanto ela procurava algum material adulto do senpai, ela acabou encontrando um chocolate no formato de coração, que é o chocolate do Dia dos Namorados. E essa é uma cena importante, guarde bem isso, porque isso não é uma coisa aleatória. Quando o Pochita vê essa imagem do chocolate de coração, ele começa a sentir dor de cabeça e ele tem algumas lembranças de quando era humano. Ele vê uma garotinha entregar isso para ele e diz que é um presente da Inukai. Ele não se lembra quem é a garota que entregou, mas esse chocolate que ele recebeu é um chocolate de Dia dos Namorados. E sabemos que no Dia dos Namorados a garota entrega o chocolate para o garoto que ela tem sentimentos. Então isso não faz sentido, porque nós sabemos que a Inukai não gosta de pessoas, ela gosta de cachorros, até onde a gente sabe. Então não faz sentido ela dar um chocolate que representa a entrega de sentimentos para uma pessoa. A Usagi fica com raiva do senpai por ter aceitado o chocolate de outra garota, o que me leva a entender que ela está sentindo ciúmes. E se ela está sentindo ciúmes é porque ela gosta do Pochita. Depois disso, vemos que ela fica triste e se pergunta onde ele está e que todos estão preocupados com ele. O que é um ponto interessante, porque vemos que o Pochita, ele é um cara muito reservado, muito quieto, muito na dele, mas ele não é um cara tão apagado quanto eu pensei. As pessoas conhecem ele e se preocupa com ele, pelo que podemos ouvir agora da própria Usagi. Então, pelo fato dele ser um cara muito calado e muito solitário, talvez imagina-se que o desaparecimento dele tenha a ver com algum tipo de depressão ou algum transtorno psicológico que ele pudesse estar tendo. O Pochita, vendo isso, ele sente pena porque ele não quis sumir. Ele não fez isso de propósito. Ele na verdade está numa situação que ele nem sabe o que aconteceu com ele. E ele está tentando descobrir como que as coisas ficaram desse jeito. E se questiona também por que a Usagi está chateada com ele. A verdade é que pra gente que tá assistindo já deu pra perceber que ela tem sentimentos por ele. E quem diria um cara como o Pochita conseguiu atrair a atenção de alguém. E o Pochita pensa que não deve ser só porque cuidavam do jardim juntos. Na verdade ele achou que ela só gostava de provocar ele. Como vimos agora há pouco, ela estava procurando alguma revista de material adulto para poder provocá-lo depois, mas eu acredito que esse tipo de provocação é mais uma brincadeirinha saudável, uma brincadeirinha amigável para tentar de alguma forma ser um pouco mais íntima dele. Mas como o Pochita é muito bobão para esse tipo de coisa e não tem habilidade social praticamente nenhuma, ele não conseguiu reparar e interpretar os sentimentos dela através dessas pequenas ações. Eu me lembro que no episódio anterior ela fala que ele só conversa com ela, e isso porque ela vem falar com ele, porque eles cuidam do jardim juntos. Bom, vemos que de outro cômodo alguém chama a Usagi e assim acaba o episódio. Então veremos nos próximos episódios se o Pochita consegue descobrir de alguma forma o que aconteceu com ele. Estamos cada vez mais tendo algumas pistas do que pode ter acontecido com ele. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.